dica de leitura é o Cortiço, importante, cai em todos os vestibulares. E vamos conversar um pouco sobre essa obra de Aloysio Azevedo, uma obra que foi um marco do naturalismo realismo, um romance de cunho social, que tem como objetivo fazer do romance um laboratório da alma humana e um laboratório de tese, um romance de tese, um romance experimental. O Cortiço é um livro narrado em terceira pessoa, o narrador onisciente, portanto há um distanciamento da narrativa e o narrador não está presente na narrativa, ele sempre narra o que acontece com os outros personagens, conhecendo, sabendo, ele está o tempo inteiro presente em todas as histórias, narrador onisciente, e o foco da narrativa é o Cortiço. Existe a personificação do Cortiço na história, e dentro do Cortiço as várias histórias vão se entrelaçando. A história padrão é a história de João Romão e Bertoleza. João Romão era um trabalhador que herda a mercearia e daí ele constrói o Cortiço e sempre com uma ambição de crescer. Ele conhece Bertoleza e vê em Bertoleza uma possibilidade de crescer, de enriquecer, explora Bertoleza, usa sexualmente e financeiramente, ela é a sua mulher, ela é a sua empregada, ela é um pouco de tudo para ele, negra. Vê em João Romão, português, uma forma de, como ela mesma dizia, de limpar a sua raça, e então ele acaba por se amigar com Bertoleza. Então ele vê em Bertoleza uma possibilidade de enriquecer, porque Bertoleza tinha ficado viúva e tinha umas economias, e a partir daí, ele vivendo com ela, ele começa a explorá-la de todas as formas. Quando ele já não precisava mais de Bertoleza, ele vê a possibilidade de enriquecer mais ainda no casamento com Zumirinha. Ele descobre, busca de todas as formas uma possibilidade de descartar Bertoleza. Entrega Bertoleza, que era uma escrava fugida, para a qual ele havia forjado uma carta de alforria, entrega Bertoleza e dessa forma ele se livra dela. O que nós percebemos em O Cortiço? Primeiramente, é um livro, um romance de tese. Qual é o objetivo do autor? Provar que o homem é fruto do meio. O homem, ele pode ser honesto, como no caso de Jerônimo, que chegou de Portugal, foi morar no Cortiço, foi trabalhar, e ele mudou completamente a sua conduta. Ele era um homem bom, casado, com uma filha, todo organizado, estruturado, pagava a escola da filha, e se apaixonou por Rita, cedeu aos encantos de Rita Baiana, cedeu ao charme e à sedução de Rita, e ele foi mudando, e como no próprio livro diz, abrasileirando-se. Então, Jerônimo é o exemplo do determinismo realista naturalista, porque ele é realmente o fruto do meio, que é a tese defendida pelos escritores da época. Dessa forma, nós podemos perceber que O Cortiço é um romance de claro recorte sociológico. E por que um romance naturalista? Porque o ambiente, o cenário em que se desenrolam as narrativas é um cenário de classe inferior. É um ambiente de classe inferior, de massa, de povão, porque o escritor naturalista acreditava que nesses ambientes era mais fácil o homem se mostrar na sua pequenez, na sua mais baixa condição de animal. Animalização presente constantemente na obra naturalista. Essa animalização no romance é mostrada de diversas formas, dentre elas o trabalho excessivo, porque o homem trabalhava até a morte. O marido de Bertoleza foi um deles, ele morreu trabalhando, carregando uma carroça. E também em outras vertentes, por exemplo, o homem ele é movido pelo instinto. Quando ele é movido pelo instinto, ele perde sua liberdade. Ele perde a liberdade de decisão. E se ele perde a liberdade de decisão,
ele passa a ser um animal fruto do ambiente, do meio em que vive, movido pelas condições do ambiente. Deve-se notar que as mulheres em o cortiço são reduzidas a objeto, né? Nós temos, como exemplo, Rita Baiana, sedutora. A forma como o narrador descreve Rita Baiana é uma forma cruel até, chega até a ser cruel, porque Rita Baiana é uma muriçoca doida. Ela, quando vê Jerônimo, ela percebe nele, ela observa nele uma possibilidade de enriquecer. E também Jerônimo é um português. Ela então passa a seduzi-lo. Na cena em que ela está dançando, sambando, nós percebemos bem isso. Jerônimo então deixa a mulher, Piedade, para se envolver com Rita Baiana de forma bem instintiva, sexual, e o lado animal é que prevalece em Jerônimo nesse momento. As mulheres são mostradas como objeto, vemos, por exemplo, Rita Baiana, vemos Bertoleza, Estela, que é usada sexualmente pelo marido. Cabe destacar em relação ao cortiço que o escritor usou a literatura como um documento social. Para escrever o cortiço, ele foi lá. Ele buscou as informações do cortiço, ele conviveu com as pessoas, ele sentiu os cheiros, ele conheceu a rotina do cortiço. Por isso é considerado um romance experimental.